Olá, meus amores! Voltei para mais uma aula de matemática, tá? E aí o vídeo de hoje vai falar sobre... dezena e unidade. Nós vamos relembrar um pouquinho de dezena e unidade e vamos passar para os probleminhas que tem lá na nossa apostila, tá? Quem não assistiu, preste atenção no que eu vou falar, um recadinho sério. Quem ainda não assistiu o vídeo dezena e unidade que a tia Débora gravou com os brinquedos dos meus filhos que eu gravei lá, fazendo agrupamento de 10, o que sobrava é a unidade. Se você ainda não assistiu esse vídeo, vai correndo lá no meu canal e assiste o vídeo dezena e unidade. Vou mandar o link embaixo aí depois para vocês conferirem lá. Tem que assistir esse vídeo primeiro, para entender como é que eu formo as dezenas, tá? E depois passar para esse vídeo aqui, senão você pode não entender muito bem. Então vamos lá? Vamos relembrar primeiro o que é dezena. Dezena são grupinhos de 10 unidades, né? Eu vou lá com igual os números que eu tenho aqui atrás, ó, de 1 a 10. Juntei tudo, eu tenho uma dezena. Se eu tiver dois grupinhos de 10, eu tenho 20 unidades. Eu formo duas dezenas, tá? Para formar grupinho de 10, eu tenho que juntar as unidades. Então, por exemplo, eu vou lá e pego 10 balas. Vou juntando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Juntei 10, formei uma dezena. E agora eu vou escrever isso. Para isso, eu utilizo algo chamado QVL. Que isso? QVL? Sim. Quadro, valor, lugar. O número vai ter o seu valor certinho escrito no quadro, tá? É bem legal. E é fácil, não é difícil não. Vamos lá, vamos tentar. Primeiro, eu quero escrever o número 10, tá? Esse é o número 10, certo? Todo mundo sabe que esse é o 10. Mas no quadro valor lugar, como que eu faço isso? Como que eu escrevo isso? Vamos lá. Vocês aprenderam que 10 unidades eu formo uma dezena. Então 10 é uma dezena. Então eu vou botar lá o quê? No D de dezena, porque o C é de centena. Nós vamos estudar isso mais pra frente. O D é de dezena, nós já estamos aprendendo. O U é o de unidade, que nós já sabemos, né? Então vamos lá, vamos escrever o 10 no quadro valor lugar. Eu sei que 10 significa uma dezena, então eu vou lá e coloco 1 no D de dezena, porque 10 eu tenho uma dezena. E no 10 eu tenho alguma unidade? Sobra alguma coisa quando eu faço o grupinho de 10? Não sobra nada, então é 0 na unidade. E eu formei então o número 10, ok? Vamos continuar. Agora eu vou escrever, eu quero saber o número 23. 23. Eu sei que ele é assim. Só que no número 23, o 2 aqui está me dizendo o quê? Que eu tenho dois grupinhos de 10. Eu tenho 22 grupinhos de 10. Eu fui lá, formei dois grupinhos de 10. Então eu tenho duas dezenas. Quando eu formei dois grupinhos de 10, sobrou o 3. Então, sobrou 3 unidades. Eu tenho 23. Ok até aí? Tudo bem? Ah, mas se eu tiver só isso aqui, ó. 8. Bem, se eu tenho 8, eu formei algum grupinho de 10? Não. Eu não formei um grupinho de 10, porque eu não consegui chegar até 10. Eu só fui até 8. Eu não fui até 10, eu fui até 8. Então eu não tenho dezena nenhuma aí. Dezena 0. Eu não tenho nada de dezena. Eu só tenho unidades, que é o número 8. Ok? Então vamos lá. Tá ok até aí, né? Vamos lá então. Vamos para nossa apostila. Essa página que está aparecendo aí na sua tela. Tá vendo ela aí? Essa é a atividade da nossa apostila, tá? Da página 3, da primeira apostila. Apostila número 1, primeiro período. Tá? Então eu tenho uma menininha e um menininho. O menininho está segurando a barrinha
com 10 bolinhas, uma barrinha de uma dezena. E a menina só uma bolinha, então ela só tá com uma unidade. Eu formo aí o número 11. 10 dezenas, 10 uma dezena, né? 10 unidades e uma unidade. 10 mais 1, 11, ok? E aí eu tenho 4 probleminhas de matemática. Vamos fazer? Vamos resolver isso aí? Então vamos lá. O primeiro, vamos ler junto aí, vai aparecer na sua tela o primeiro para você ler comigo. Arlete chupou 30 balas e Cecília chupou 24 balas a mais que Arlete. Quantas balas Cecília chupou? Vamos lá. Para resolver, pessoal, probleminhas de matemática, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ler. Se eu não ler o probleminha, eu me confundo todo. Por exemplo, esse aí. Se eu não lesse, eu já ia errar. Porque eu ia botar 30 mais 24, né? E ia falar que era o total da bala delas todas juntas. Não é isso que eu quero saber. Eu quero saber quantas balas só Cecília chupou. Então eu tenho que ler. Eu tenho que entender o que o probleminha tá falando pra mim. Aí depois disso, eu tenho que transformar isso em uma continha matemática para chegar à minha resposta. Mas para me responder alguma coisa a alguém, eu tenho que saber primeiro qual é a pergunta que ele está me fazendo, tá? Então, nesse probleminha aí, a pergunta é: quantas balas Cecília chupou? Então, eu tenho duas pessoas aí. O A é Arlete, tá? Vou botar aqui, ó. A de Arlete. E o C é a Cecília. C de Cecília. Tá ok? Aí, o probleminha me diz que Arlete tem quantas balas? Ele diz aí, Arlete tem 30. Muito bem. Arlete tem 30 balinhas. 30 balinhas. Faz de conta que você quer uma balinha, tá? 30 balinhas. E Cecília? Cecília tem quantas? Eu não sei quantas Cecília tem. Eu tenho que descobrir. A única coisa que eu sei é que Cecília chupou a mais que Arlete, 30. Então, Cecília chupou 24, perdão. Cecília chupou a mais que Arlete, 24 balas, tá? Então, vamos pensar. Cecília chupou a quantidade que Arlete chupou, que foi 30. Mais quantas? Mais 24. Ela chupou a mais que Arlete. Ó, a mais que Arlete. Ela chupou a mais que Arlete. Se Arlete chupou 30, ela chupou a mais 24. Ou seja, ela chupou o quantitativo que a Arlete chupou, as quantidades de bala que a Arlete chupou. Ela chupou mais, acrescentou mais 24 balas. Ok? Então agora eu tenho que fazer essa continha. Para fazer essa continha, eu tenho que desenhar o quadro valor lugar aí na minha folha para me saber, tá? Eu coloco D, coloco U e vou armar minha continha aqui embaixo agora. Vamos lá. Eu quero saber quantas balas Cecília chupou. Então vamos lá. Cecília chupou 30, que foi o quantitativo que a Arlete chupou. 30. Se é 30, eu tenho o quê? 3 dezenas. Eu não tenho unidade, eu tenho 3 dezenas. A minha unidade é 0. Então, o 3 fica embaixo da dezena, do D. E o 0 embaixo do U. 30. Prontinho. Mas ela chupou mais 24. A mais 24. Então, eu venho aqui e boto 24. O 2 no D de dezena, porque 2 é 20, é 2 dezenas. Tá? E o 4, que é para ficar nas unidades. E aí eu vou somar isso aqui, porque é a mais, então a minha continha é de mais, é uma adição. Vamos lá? 0 mais 4. Se eu não tenho nada e ganho 4, eu fico com quanto, pessoal? Com 4. Muito bem. Se eu tenho 3 e ganho mais 2, eu fico com quanto? Se eu tenho 3 e ganho mais 2, eu fico com 5. Muito bem, 5. Quanto que temos aí? 54. Nossa, deve ter dado até dor de barriga nessa menina.
Ela chupou muitas balas. Ela chupou 54 balas. É o total. Muita gente se confundiu. Por quê? Por causa desse a mais. Quando eu digo a mais, eu quero dizer que eu chupei aquilo que ela já tinha chupado e mais 24. Mais o que o probleminha colocou pra mim aí, mais 24. Então a pergunta é: quantas balas Cecília chupou? Você tem que escrever aí, tá? Vai aparecer a resposta pra você aí, ó. Quantas balas? Cecília chupou 54 balas, ok? Essa aí é a resposta. Cecília chupou 54 balas, ok? Próximo. Vamos ler aí pra mim aí. Tá aparecendo na sua tela, vamos ler pra mim. Tenho uma dezena de bolinhas azuis e 2 dezenas de bolinhas verdes na minha coleção. Quantas bolinhas tem toda a minha coleção? Vou fazer desse lado do quadro aqui. Então, vamos lá. Diz aqui que ele tem uma dezena de bolinha azul. Uma dezena de bolinha azul. E depois diz que ele tem bolinha verde. Que ele tem 2 dezenas de bolinhas verdes. 2 dezenas de bolinhas verdes. Mas aí eu preciso primeiro saber o seguinte. Uma dezena é igual a quanto? 10. Uma dezena é igual a 10. 2 dezenas é igual a quanto, pessoal? 10 mais 10? 20. 2 dezenas é igual a 20. 20. Eu quero saber quanto eu tenho no total. Olha a pergunta aí. Quantas bolinhas tem em toda a coleção? Juntando tudo, eu tenho quantas? Juntando tudo. Vamos fazer a continha. Mesma coisa. E vou fazer a minha conta. 10 1 embaixo do D, porque é uma dezena. 2 dezenas, 20. 2 embaixo do D, de dezena. Vamos somar. Fácil essa. 0 mais 0, se eu não tenho nada e não ganhei nada, fiquei com nada. 0. 1 mais 2, se eu tenho 1 e ganhei mais 2, fiquei com 3. Então, quantas bolinhas? 30 bolinhas. 30. Então, a resposta é... A pergunta primeiro. Quantas bolinhas tem em toda a coleção? E a resposta é essa aí que está aparecendo. Em toda a coleção, eu tenho 30 bolinhas. É difícil? Não. Espera aí que eu já volto. Eu vou só apagar o quadro, tá bom? Já volto. Voltei. Vamos lá? Terceira e última aí. Terceira e última. Vamos lá? Cláudia comprou um pacote com 4 dezenas de copos de plástico. Quantos copos de plástico Cláudia comprou no total? Então vamos de novo. Cláudia comprou um pacote com 4 dezenas de copos de plásticos. Quantos copos de plásticos Cláudia comprou no total? Esse não precisa nem fazer conta. Tem aí o quadro Valor Lugar, que eu coloquei na apostila para vocês, mas esse não precisa fazer conta, tá? A gente pode ir direto. Ó, se ela comprou 4 dezenas, ela comprou quanto, pessoal? Uma dezena é 10. 4 vai ser 40. Precisa fazer conta? Não precisa fazer conta. 40, tá? 40. 4 dezenas é igual a 40. Muito bem. E aí você vai responder como isso aí pra mim? Quantos copos de plástico Cláudia comprou no total? Cláudia, tá aparecendo aí embaixo. Cláudia comprou no total 40 copos de plásticos. Viu? Então não é difícil. Mas para isso, você tem que entender o que é dezena e o que é unidade. Que o número, ele pode variar sobre a posição que ele ocupa. Como assim, tia Débora? Aqui eu disse para vocês o número 24. No número 24, esse 2 aqui tá valendo quanto? 20. E esse 4 tá valendo 4. É isso?
No 24, o 2 vale 20 e o 4 não vale 4. Mas se fosse o contrário, se fosse assim, o 4 na frente e o 2, que número eu formo aqui? 42. Então, o 4 ali vale quanto? 40. Muito bem. E o 2 vale quanto? 2. Então, repare aqui, no número 24, o 2 valia 20. Mas no número 42 também é 2. Mas vale quanto? Só 2. Porque eu tenho que prestar atenção qual é a posição do número. Se ele vier na casa da unidade, ele vai valer unidade. Se ele vier na casa da dezena, ele vai valer dezena. E como que eu descubro? Eu tenho que sempre saber que eu começo sempre do último número. Unidade, dezena. Unidade, dezena. O último número é a unidade, tá? E o próximo é a dezena. Então, aqui eu tenho 2 dezenas. Aqui eu já tenho 2 unidades. Nesse aqui eu tenho 4 unidades e aqui eu tenho 4 dezenas. Isso muda o número, tá? Isso torna a história diferente. Então você precisa prestar atenção nisso. Se ainda tiver alguma dúvida sobre essa atividade, me chama lá no Zap, passa uma mensagem, um áudio e a tia Débora vai responder, tá bom, meus amores? Mas espero que vocês tenham entendido que é dezena, que é unidade, tá? E que o número ele vai diferenciar, o seu valor vai ficar diferente de acordo com a posição que ele for ocupar. Se aqui ele ocupou a última posição, ele é unidade. Mas se ele ocupou essa posição, ó, virou dezena. E se fosse assim ainda, ó, 124. O 1 vai valer a centena, 100. O 2 a dezena, 20. E o 4 a unidade, 4. Tá bom? Nós vamos ter outras aulas sobre esse assunto também. Mas hoje eu queria deixar esse recadinho aí. Espero que você tenha aprendido. Qualquer coisa, estou à disposição. Estude e exercite bastante. Faça leituras, pessoal. É muito importante a leitura, tá? Leiam muito, porque isso vai ajudar muito vocês, tá? Beijão, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!